ela deveria permanecer. Já há muitos anos que ela trabalha com essa patroa dela, já há muitos anos tendo o seu dinheiro legítimo legal. Claro que essa pandemia veio em prejudicar muitas áreas, não só da área doméstica, mas todas as áreas veio a prejudicar. E eu sei que essa ajuda do auxílio do governo federal veio uma ajuda para todas as famílias carentes, todo mundo, para dar um auxílio. Foi um auxílio em questão dessa pandemia. Tem famílias que muitos pais e mães estão desempregadas, não têm condições, mas ela, como doméstica, eu acredito que a patroa dela, não, vamos fazer um acordo certinho aqui, eu vou fazer um jeitinho de, esse mês, tá lhe pagando por mês o seu dinheiro certinho, vou pagar seu dinheiro certinho. Ah, mas o próximo mês, se estiver um pouquinho apertado, a gente vai fazer um jeitinho aí, se não der para pagar tudo, mas vamos pagar uma parte esse mês e uma parte no outro, mas que ficasse em ordem, ficasse aquilo certinho, equivalente a igual, para não chegar lá na frente e dizer, vamos reduzir o valor, aí vamos chegar ao ponto. Com permissão de Deus, essa pandemia passa, aí vai dizer, olha, infelizmente tivemos muitos gastos assim, e o valor do seu pagamento, do seu salário, vai ser esse. Não existe isso. Ela tem que receber X por X. Se o valor dela foi certo, desde o começo da época que ela começou a trabalhar, foi o valor esse salário assim, o valor X, então teria que permanecer até... Você recebe o auxílio emergencial? Eu estou recebendo. Primeira, segunda, terceira, já vai na última? Já vai agora a quarta parcela. Quarta parcela, já recebeu? Ainda não, vou receber agora dia 17. Pronto, então dia 17 estamos juntos. Adriano, já recebeu a parcela do emergencial? Eu até agora não recebi, não sei nem o que é isso. Não, eu não recebo não, Fernando. Não recebe não, você já é um homem de bem, você já tem vários bem. Bem mesmo. Não pode dizer que é bem mal, aí é uma blasfema, né? Bem mal, misericórdia. Somos bem porque estamos debaixo da graça de Deus, aí, né? Tá certo. Aí somos bem, mas o auxílio emergencial eu não recebo, né? Então, porque... Minha esposa, ela recebe o Bolsa Família, já vem incluso no Bolsa Família, né? Aí eu não recebo. Mas uma coisa que me chamou a atenção aí, quando o Eliel comentava, né, a respeito do auxílio, é que quantos patrão se aproveitaram dessa situação da pandemia para excluir ou jogar fora os seus funcionários. Eu conheço aqui nesse bairro um professor de música e duas professoras em colégio particular, aonde o diretor chamou em uma reunião e disse, olha, o seu salário é 1.200, vou pagar a você os 600 e 600, dia tal você recebe pelo governo. E o cara teve que aceitar, senão perdeu o emprego de uma vez. Veja Isso é certo, né? Ou errado? Não, é completamente errado, né? Completamente errado. E se teve um acordo entre eles? Se teve um acordo, aí não podemos julgar, né? Se teve um acordo, ele aceitou esse acordo, aí não podemos julgar. Exatamente. Mas uma coisa que também me chamou a atenção, Fernando, é a respeito da área da comunicação foi afetada. Graças a Deus que a comunicação não foi, né? Mas quantas pessoas foram esquecidos desse auxílio e foram afetados, né? Os músicos, os artistas locais, né? Que foram afetados e foram esquecidos, pois não foram incluídos nesse auxílio emergencial, né? Então, a economia do Brasil... vemos crescer de um lado e diminuir do outro, onde muitas vezes pessoas que não têm o direito recebem, pessoas que deveriam receber, que realmente precisa, foi afetado com a pandemia, não teve esse direito, né? Infelizmente é dessa forma que funciona, né? Porque eu acredito, irmão Adriano, eu acredito que o senhor vai concordar com a minha opinião. Imagina, muitas pessoas acham que pela essa questão do governo estar dando esse auxílio à população, muitos patrões acham dizer assim, o governo está pagando, está dando essa ajuda, não vai ser necessário estar recebendo o completo, o funcionário está recebendo incompleto. Agora imagina, se muitos se apegarem a essa questão de dizer assim, o governo está pagando o auxílio, não é necessário não. Mas imagina, você perde o seu emprego ou o patrão lhe coloca da firma para fora e seu auxílio encerra. O que será de você? Porque até então, esse auxílio, ele é para pessoas que estão desempregadas, né? Não tem carteira assinada. Isso, ou pessoas que foram afetadas de alguma forma, né? Aqueles que estavam trabalhando e perdeu o emprego, ele se encaixa no auxílio. Como nós iniciamos falando, se eu já trabalho em um determinado local e meu patrão entra em acordo comigo, olha, eu vou diminuir a metade do seu salário e você vai receber do auxílio. Eu já estou errado.
porque eu não estou trabalhando lá, então eu tenho que receber meu salário integral e deixar o auxílio para outro. Verdade. Não é Olha, verdade? no caso, a minha pessoa, eu não fui afetado, até que meu salário sai completamente, sem nenhum desconto, porém, eu fui agraciado também pelo auxílio emergencial, eu vi que foi aprovado, mas até agora eu não fui ao banco e acredito que não vou. Seria uma falta de ética, uma covardia da minha parte deixar aquela pessoa. Mas eu fico pensando assim, deixar para alguém. Não, mas o governo mandou para Fernando Soares, mandou para Eliel, mandou para irmão Adriano. Se Adriano não pegar, vai voltar para quem esse dinheiro? O governo. O governo. Com certeza. Mas até uma observação no que o senhor fala, Fernando Soares. O senhor foi aprovado lá no auxílio. O governo ele faz uma análise de todos os que foram inscritos. Se você foi aprovado, de alguma forma o governo entendeu que você necessita. Necessita. Eu necessito. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado. Olha, eu vou tirar o chapéu pro senhor, viu? Ele viu que eu tô precisando. É verdade. Isso, então, como o auxílio também ele é para MEI, né, que é microempresários, e como o senhor está inscrito como microempresário, ele entendeu que de alguma forma você foi afetado pela pandemia. Exatamente. E Não, realmente, olha, né? afetado assim. Quando eu falo afetado, as pessoas perguntam, ele ficou desempregado. Não, eu não fiquei desempregado. Eu presto serviço a uma empresa, né, como técnico. Também temos o nosso estúdio aqui, que somos particular, também temos essa microempresa, mas a gente sabe levar. 2 pesos e 2 medidas. Eu ouvi um comentarista numa certa TV essa semana falando um assunto bem interessante. O pai de família, ele ganha R$ 1.200. Aí ele vai para o supermercado com R$ 1.200? Não pode. Hoje ele tem na lista remédio, botijão de gás, água, luz e mais uma que agora é a internet. São 5 itens que você tem que pagar antes de levar o dinheiro ao supermercado. Quando você tirar o dinheiro da conta de água, conta de luz, se não pagar aluguel, né? Se não pagar aluguel. Se você não pagar aluguel, você tira água, luz, algum remédiozinho, algum bicozinho que você compra ali durante o mês, que sempre falta alguma coisa, né? Quando vai resumir de 1.200, você vai ficar, no mínimo ali, vamos colocar R$ 700. Olhe lá, né? E olhe lá. É verdade. Olhe lá. Mas nesse olhe lá ainda tem menos ainda. Mas eu vou dar um chute aqui, R$ 700. Verdade. Você faria o quê? Você levaria... Você vai na sua despensa, olha, eu vou dar um show de economia aqui, logo eu, mas vamos lá, vou dar minha opinião. Então você vai à sua despensa, faz uma lista, não, eu tenho 2 margarinas, então eu só vou comprar uma. Mas isso é o correto, Eu Fernando. tenho 4 latas de óleo, eu não vou comprar hoje não, dessas 4 dá para passar mais 30 dias. Eu vou ali, tem 6 pacotes de biscoito, eu vou comprar só mais um, porque fica um de reserva. Então assim, sucessivamente, você tem que ser o economista da sua casa. Com certeza, e eu sigo essa regra, Fernando. E eu Tem que também, ser eu dessa faço forma. isso. Olha, antes de fazer feira aqui em casa, eu sempre vou no armário, lá no almoxarifado, ver o que está faltando de produto de limpeza, Isso. Produto de higiene, que é o que mais gasta numa casa, é produto de higiene. É verdade. Um estúdio desse feito nosso aqui, a gente mantém ele limpo de tudo, de chão a teto, tem que ter toda a higienização, porque é uma área que entra muita gente. Então, você tem que se basear em aquilo que você tem, aquilo que você ganha, aquilo que você pode comprar. É verdade. Eu já cheguei aqui, para não interromper, você vai falar, eu já cheguei num supermercado e estava numa fila, eu sabia o que eu tinha no bolso e sabia o que eu coloquei no carrinho, eu poderia pagar. E uma mulher na minha frente, com 2 carros de compra, toda periquitada, parecendo um periquito, cheio de pra que isso, falando mais no R e no IS do que no Promode, e eu só na minha. Ali calado, lá vai, e a mulher desceu, daqui a pouco a nota foi descendo, passou do balcão, chegou no chão e toma a nota descendo, e quando realmente foi passar a conta, o dinheiro que tinha no bolso não deu para pagar. Ela, ai meu Deus, passa o cartão. Aí foi passar o cartão sem dinheiro. Passa no cabelo, aí passa na bermuda, aí não deu também. Aí eu disse, pronto, e agora? A mulher ficou com vergonha, comprou coisas que não deveria, o que talvez ela ia precisar ficou lá no carrinho, porque ela teve que deixar 1,5 carro de fora, de lado, atrasou a fila, um monte de gente reclamando, ela passou vergonha e quando levou a metade da metade do que ela comprou. Então, isso, gente, isso é um exemplo pra gente.
pra gente que somos consumidores, pais de família, que nessa pandemia não se deve comprar tudo o necessário. Não é verdade? É verdade. Quanto puder economizar é melhor. Uma boa dica, né? Até você que está acompanhando, está nos escutando, faça dessa forma. Olha, vai fazer as compras, hoje é dia de fazer a compra, vai lá no seu armário, olha o que realmente está faltando e o que precisa repor. Aquilo que está faltando realmente tem que ser comprado, né? Mas tem coisa que só precisa repor. Sempre sobra? Sempre, ao menos lá em casa sempre alguma coisa sobra, né? Mas uma das coisas que chama atenção, que temos gastado nessa pandemia é muito material de limpeza, né? Porque tanto que estamos vivendo essa pandemia, se a nossa casa deveria ser limpa, agora que tem que ser mesmo, né, Fernando? Sobra muita fuba? Eu acho que é o que mais menos sobra, viu? E lá? Só sobra, Fernando. Também. Sobra mais fuba, né? Às vezes o que mais sobra são produtos mais do grosso, né? Que é o feijão, às vezes um macarrão, um fubá. Agora o que você mais gasta mesmo, claro, numa casa, se tiver, vamos dizer, tenha 4 pessoas ou tenha crianças, você tem um gasto muito de leite, você tem um gasto de açúcar. Olha, o leite essa né? semana tava absurdo. No atacadão aqui, pelo menos em Carpina, aqui na Mata Norte, um pacote de leite ninho, o integral, parece que foi o integral, R$ 5,78. Isso é um absurdo, cara. Tá esse absurdo. Aliás, né, o quanto subiu as coisas, né? Porque a semana passada eu tive em um determinado supermercado e o óleo tava 4 e pouco. Eu fui ontem, né? Ontem, pela misericórdia de Deus, eu fiz as minhas compras juntamente com a minha esposa e fiquemos surpreendidos com óleo quase a R$6. Olha pra aí. Olha que diferença. Eu digo, meu Jesus do céu. A gordura vegetal, irmão, mudando um pouquinho do assunto, a gordura vegetal não seria básico para nós consumidores que, pelo menos, frita muita coisa, muita gordura? Sim, com certeza, mas se for comparar o óleo não é mascado, não? No preço, fica quase a mesma coisa, Fernando. E é? Fica quase a mesma coisa, porque a gordura vegetal, ela vende, se eu não me engano, parece que é 500 gramas, né? Que vende... Não, mas tem um balde, né, de meio quilo, né? Meio quilo, será? Aqueles balde assim, porque tem a manteiga, a margarina e tem a gordura vegetal. Isso, né? Mas o preço nem compensa, viu? Não compensa, fica quase o mesmo preço do óleo. É quase o mesmo preço. E infelizmente os preços estão muito, muito em cima, até pedir, né, ao Procon que veja isso aí, porque o auxílio, como estamos nesse assunto do auxílio, é emergencial, onde nós devemos nos preparar na questão de não gastar tudo, mas infelizmente somos forçados a gastar tudo. O cara leva os 600 que recebe do auxílio, volta somente com a nota no bolso do que comprou. É verdade. Nem se brincar o dinheiro do táxi ou o dinheiro da gasolina para colocar na moto velha, não tem. É mesmo assim. É lamentável. Verdade. É preciso ter um cuidado. Olha, e agora não é aquilo que eu falei. A gente fala, mas a gente brinca, mas é uma brincadeira sadia, com responsabilidade. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é verdade? O santo desconfia. Não é dizendo, pelo amor de Deus, gente, não ignore o que eu falei aqui. Eu não estou dizendo que o auxílio emergencial é uma esmola, não. Mas quando eu vi esse auxílio emergencial de R$ 1.200, eu não vou dizer quem foi a pessoa, mas eu vi uma pessoa que chegou para mim e mostrou o comprovante de R$ 1.800 que recebeu do auxílio emergencial. Comprou celular, fogão e trocou moto, porque o auxílio foi quase 4 meses, já estamos na 5ª parcela. Estamos agora indo para a 5ª parcela agora. Parcela, tu já imaginasse o cara receber 5 meses de R$ 1.800? Que desgraça esse cara, se ele não soube usar o dinheiro, para ele se tornou uma desgraça, quer dizer, se tornou ao léu. Muitos que nem outros aí que não receberam nem sequer a primeira parcela. Ontem eu conversei com um cidadão aqui no estúdio que ele estava desesperado, pedindo ajuda na porta. Um pacote de fubá, um pacote de açúcar, outro, porque não tinha recebido a primeira parcela, estava em uma análise. Quer dizer, já está reduzindo para 300 e ele não recebeu nem a primeira. É um absurdo, não? É um absurdo. Vamos ter cuidado aí, né? Nossos governantes, nossos deputados estaduais e federais, vamos bater em cima disso aí, né? E teve até um período aí, não sei se o irmão Fernando, o irmão Adriano Lira chegaram a ouvir essa reportagem, já teve um período aí que até os parlamentares, os deputados, estavam de olho em querer também receber esse auxílio emergencial. Filha da mãe, existe isso? Se o caba já ganha tantos milhões, agora, engraçado, tem necessidade disso? Eles recebem o auxílio paletó, o auxílio moradia. O auxílio calça, eu acho.
Não, é o auxílio paletó, só paletó o paletó. tem, O auxílio gasolina, cafezinho, gasolina. É. E fora aqueles arrumadinhos que os empregados dele não recebem do dinheiro dele, recebe tudo por fora. Por fora. É um Exatamente. bando de ladrão. viu? Agora é incrível, né? Enquanto os homens daquele recebem auxílio paletó, a gente não recebe nem auxílio camisa, auxílio Nem calça. camisa eu tenho pra trabalhar aqui. Já tô pedindo uma calça aqui há vários dias e ninguém me dá. Ô, danado. Agora são 11h40, agora 11h40 em Pernambuco. 11h40. Na sequência.